todos muito bem-vindos nessa nossa tarde gostosa. Hoje, meu nome é Daiane Dezembro e eu estou aqui no canal Posso Tocar com o quadro Aprendendo em 30. Aqui nós vamos conversar, estamos conversando sobre os possíveis atalhos ou obstáculos que podem te fazer ou podem te impedir de ser capaz de tocar qualquer instrumento musical em apenas 30 dias de prática. E o nosso tema da nossa conversa sobre esse assunto, sobre essa capacidade é o que é? O que fará você finalmente conseguir tocar muito mais músicas em menos tempo? O que faz uma pessoa conseguir ter a capacidade de estudar muito mais músicas em um curto espaço de tempo do que outras? Por que alguém consegue? Por que outras pessoas não conseguem? É um tema bem bacana, não é? Você já parou pra pensar isso? E isso, a que se deve isso? Se deve à capacidade que algumas pessoas têm de ler bem uma partitura. É verdade. Porque quando a gente demora muito para ler uma partitura, isso atrasa o nosso processo e a nossa capacidade, a nossa desenvoltura de fazer mais e mais repertório. Muitas pessoas gastam semanas para tentar ler uma partitura, para ler essa partitura por completo, e então sair da fase da leitura e começar a cuidar da interpretação, começar a cuidar da sonoridade, da parte técnica. Enquanto a gente está na fase de leitura de uma música, galera, nós não conseguimos subir o nível musical e não conseguimos focar nas questões técnicas do nosso instrumento para tocar essa partitura melhor, nas questões interpretativas. Então, enquanto a gente não sai da fase de leitura, realmente nós não conseguimos avançar e ter a capacidade de tocar mais e mais músicas em menos tempo. Então, o que seria um atalho? Que atalho é esse que eu trouxe para vocês? Vocês têm que aprender a estratégia de se ler uma partitura de maneira eficiente para sair logo da fase de leitura. E qual é essa estratégia? Que estratégia é essa? Essa estratégia é a compreensão rítmica dessa partitura. 70% dos problemas, eu já falei isso e repito, cerca de 70% dos problemas de quem não lê bem uma partitura é uma falta, uma dificuldade de compreensão rítmica dessa peça. Então, realmente, as pessoas ficam estacionadas porque elas demandam muito tempo, elas têm, muitas vezes têm que buscar gravação para ouvir alguém tocar e ver como que é essa partitura, como que ela deveria soar. Não consegue ter uma compreensão exata do código que está ali e transformar esse código em som. A partir do momento que você tem essa compreensão exata, a partir do momento que você olha para a partitura e que você consegue entender tudo que está ali e não demanda ouvir para poder entender o que está ali, realmente você estuda muito mais músicas em menos tempo. Então esse atalho que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é como eu vou mostrar, eu vou propor que vocês entendam como compreender essa questão rítmica, tá? Porque assim, o que não seria esse atalho? Não é nada mágico. Não tem como alguém ser capaz de desenvolver a capacidade de tocar cada vez mais músicas em menos tempo por mágica ou por alguma coisa surreal. Não é isso, é conhecimento mesmo, é estratégia de estudo ali e de compreensão rítmica, ok? Porque assim, como eu falei, quando a gente sai da fase de leitura, a gente consegue ir para as outras fases, que é a fase da interpretação, a fase técnica. Isso se torna muito mais agradável e a gente consegue ter a velocidade de pegar outras músicas e então a gente vai ouvir, porque pode ser que o que eu falei agora há pouquinho dê a ideia de que a gente não precise ouvir para tocar a música, muito pelo contrário. Nós temos sempre que estar ouvindo e ter a referência auditiva do que deve soar, mas a gente vai ouvir uma gravação não para analisar como que lê essa partitura, mas para analisar e para ter referências interpretativas, referências de sonoridade, de como aquele músico está tirando o som, como ele está tocando aquela peça melhor. Então a gente busca a gravação para saber como interpretar melhor, para saber encontrar a nossa forma de interpretação a partir da referência que a gente tem, e não para ficar lendo. A gente já saiu da fase de leitura, entende? Então isso facilita e muito, agiliza e muito, porque se a gente pega, por exemplo, em uma semana e já mata uma partitura, lê ela tranquila, em 1 ou 2 dias você leu ela, você tem o resto da semana para cuidar da parte interpretativa. E é isso que garante que depois, ao longo de um mês, você toque 5, 6, 7, 8, 9, 10 músicas em 30 dias. Como que alguém consegue fazer isso? Porque ele não fica amarrado na leitura. Ele não precisa de uma semana inteira para ler, mas ele lê em um dia e de repente no próprio dia, dependendo da fluência de leitura dessa pessoa, que ela conquistou essa habilidade,
E aí ela lê e já fica o resto da semana só para elaborar, para cuidar da interpretação, entende? Então, quem tem a capacidade de fazer isso? Quem consegue fazer isso? Toda e qualquer pessoa comum que entende esse código, se eu posso dizer assim, esse princípio da organização rítmica. Que princípio que é esse? Olha, vou chegar nele, segura aí. Porque primeiro eu queria dizer uma coisa pra você. Talvez você esteja me ouvindo e você fala assim: "Ah, Dani, mas não é bem assim. Para eu tocar mais músicas em menos tempo, eu não preciso sair lendo uma partitura, porque eu não leio partitura, mas eu toco pra caramba, toco de ouvido e eu toco várias músicas em uma semana. Então, não tenho necessidade de ler pra fazer isso, tá? E eu não preciso, se eu não tenho necessidade de ler, eu não preciso compreender nada do ponto de vista teórico, harmônico. Só que aí que tá, galera. Quem tem essa prática, se por um acaso você está me ouvindo e tem essa prática, se você consegue tocar várias e várias músicas ao longo da sua semana ali, e tudo de ouvido e tudo de memória, isso significa que você tem um leque de conhecimentos harmônicos bem bacana, porque a nossa memorização ela vem fundamentada na harmonia. O conhecimento harmônico nos ajuda a segurar a memória, a lembrar, criar referência e memorizar cada vez mais. Então, quando a gente tem esse leque de conhecimentos, a memória funciona e também funciona pela prática, né? Pela prática de ter memória, a nossa memória vai ficando cada vez mais rápida e a gente consegue ter um leque cada vez maior de músicas mesmo. E sem contar a capacidade de memória auditiva, né? Porque você escuta uma música e aí você memoriza como ela deve soar de cara. Então, isso é algo que quem tá começando não tem. Não tem nem o leque de conhecimentos harmônicos e também não tem essa memória auditiva, essa referência auditiva bem desenvolvida no começo. Então, seria um entrave para quem está começando, e aí essa pessoa que está começando estaria fadada a demorar bastante tempo para conseguir tocar. E não é assim, não é assim, entende? Sabendo ler e ler cada vez melhor, você facilita o seu caminho para ir logo para a fase de apuração técnica e não ficar apenas na leitura. Olha, eu te pergunto, quantas e quantas vezes você que está me ouvindo foi para casa, foi para sua aula de instrumento, daí você voltou para casa, foi para casa estudar sua música e passou uma semana e estava só tentando ler, entender e fazer a sua mão te obedecer e você nem conseguiu parar para pensar como que deve interpretar, se está interpretando certo, se pode fazer o som assim ou assado, se você está cuidando da articulação ou não, da dinâmica ou não. Quantas vezes você foi na outra aula, daí uma semana e você ainda estava lendo com dificuldade de ler a peça? Quantas vezes? Isso é muito comum, muito comum. E isso é o que trava a capacidade que a gente tem de desenvolver cada vez mais e adiantar e pegar mais e mais músicas em menos tempo. Por quê? Porque assim a gente cresce tecnicamente cada vez mais rápido. Por que, Dani, fazer isso? Porque ninguém gosta de ficar estacionado e ficar um mês tentando tirar uma música e não conseguir. Ninguém gosta. Chega uma hora que não há motivação que resista a isso. A gente não consegue ficar, a gente fica lá motivado, empenhado, mas depois de um mês, 4 semanas ali, você tentando tocar uma música e não consegue, tentando e não consegue, tentando e não consegue, a motivação vai pro ralo. Entende? Então, agora, é por isso, inclusive, que algumas pessoas falam, às vezes tem esse discurso de falar assim, olha, eu já tentei tocar, já tentei aprender, mas eu não levo jeito pra música, eu não levo jeito, eu não nasci pra música. Isso é bem comum, essa é uma frase assim, que muitas vezes, com certeza você que está me escutando já ouviu, possivelmente você falou essa frase, mas você já ouviu, certeza. Não é? Quantas pessoas já falaram, eu já tentei, mas eu não levo jeito. E desde quando a música conta com o levar jeito? Aprender música é uma habilidade. E como toda e qualquer outra habilidade, como por exemplo, aprender a nadar, como por exemplo, aprender a jogar futebol, como por exemplo, aprender a cozinhar, aprender a falar outra língua, habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida. Como qualquer outra habilidade, ela não demanda jeito, você não tem que ter jeito. Você tem que ter um direcionamento correto, você tem que ter a oportunidade de ter esse direcionamento correto, você tem que ter como estudar e ter a orientação de como estudar e ter a condução para isso, não é jeito. Mas justamente por não compreender esse processo todo de como fundamentar a leitura e a compreensão rítmica da leitura, as pessoas acabam fazendo da forma como elas conseguem, elas não têm estratégia de um estudo eficiente. Nós conversamos
acho que não ontem, antes de ontem, na penúltima live, sobre como o estudo ideal facilita a gente aprender o instrumento. E como a falta desse estudo ideal atrasa, não é? Então, essas pessoas também não têm orientação de como estudar, não tem um leque de conhecimentos harmônicos, teóricos ali, que fundamenta essa prática dela estudar. Então, ela não sabe, ela fica perdida, e aí vem o discurso de, não levo jeito, não entendo, não sei como que eu faço, vou desistir disso. Entende? Então, tudo isso que nós ouvimos ou que nós falamos são formas de perpetuar uma dor que a gente sente e não sabe como resolver. E vamos lá, vamos resolver. O que seria a forma comum, e o fato dela ser comum não é a correta, é a comum. Quando as pessoas começam a estudar música, começam a partir para esse universo da leitura musical, que é apenas uma das habilidades que nós devemos desenvolver. Mas é uma habilidade que nos acompanha diariamente, assim como quando a gente vai para a escola, a gente tem que aprender a ler. É apenas uma das habilidades que a gente aprende na escola, é a leitura. É apenas uma, não é? Mas a gente tem que aprender a ler. É a mesma coisa na música. A gente tem que aprender a ler partitura, tem que entender esse código da leitura musical. É apenas uma das habilidades, mas temos que aprender. O que as pessoas, quando começam a estudar música, fazem de errado e vão perpetuar depois um atraso na sua forma de ler, na sua desenvoltura ali de tirar várias e várias músicas? O quê? Elas aprendem um valor fixo para cada nota. Então, quando a gente começa a aprender, a gente aprende que tem que saber o nome das notas, depois a gente aprende onde toca essas notas no instrumento, e depois a gente começa a tocar pensando no tempo das notas. E aí a gente começa a cair para a parte rítmica. E até aí dá tudo certo. A questão é que as pessoas costumam associar um valor fixo para cada nota, para cada figura musical. Então eu aprendo que a semibreve vale 4, e eu aprendo que a mínima vale 2 e que a semínima vale 1, não é? E que a colcheia vale meio, e aí eu vou pensando nisso e acabou. E isso fica imutável, isso é um fato. E eles não aprendem a observar a unidade de tempo e não aprende a pensar que qualquer figura pode ser tida como unidade de tempo. Então vamos lá, o que é unidade de tempo? Unidade de tempo é aquela figura que assume para ela o valor do pulso da música. Então a música tem um pulso, né? E aí você pega nesse pulso aqui e coloca uma figura. Geralmente elas aprendem que essa figura é a semínima, porque é ela que vale um tempo. Então aqui é sempre uma semínima. Sempre uma semínima que tá aqui. E isso é um erro, porque aqui não é sempre uma semínima. Aqui pode ser qualquer figura. Pode ser a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, qualquer figura. O que nós temos que entender é que nós temos que pensar na subdivisão do pulso. É assim que a gente se organiza. A gente tem que educar o corpo para sentir um pulso. E aí ele tem que ser capaz de colocar uma nota, 2 notas, 3 notas, 4 notas, 5 notas, 6 notas nesse pulso. Ou então fazer esses pulsos esperar 2 tempos, esperar 4 tempos. O que eles não fazem é isso. O jeito correto da gente construir esse atalho, construir essa intimidade com a leitura rítmica, é ter a capacidade de olhar quem é a unidade de tempo, seja ela quem for. Por exemplo, eu peguei aqui minha luzinha sumida. Estavam com saudade da minha luzinha? Vamos com saudade da minha luzinha? Ó. Então, a gente tem que olhar que qualquer uma dessas notas pode ser o pulso. Essa aqui é o pulso? Geralmente é. A gente coloca um tempo para ela, a gente chama ela de tá, 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 tá. Mas a gente tem que desassociar que é sempre ela. Não é sempre ela. Pode ser essa aqui também. A gente pode olhar para ela, é só falar tá, 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 tá. Um tempo para ela. Um tempo. A gente pode olhar para essa daqui e também associar que é um tempo para essa. Um tempo para essa aqui. Colcheia, um tempo, Dani. Um tempo para colcheia. Qualquer figura pode ser tida como unidade de tempo. Unidade de tempo é aquela figura que vai valer um tempo no compasso, ou seja, vai preencher um pulso. Que é uma delas. A partir disso, nós temos que entender as subdivisões, porque olha, vou mostrar aqui para vocês uma coisa curiosa. Ó, veja. Quando eu tô tocando ali uma música, por exemplo, no compasso 2/4. Ó. E aí vem essa escrita aqui. Essa escrita aqui é a subdivisão do pulso em 4 notas. Aqui eu subdividi em 4 notas e aqui eu subdividi em 2. Tá vendo?
E assim eu coloquei os dois pulsos que tem. O pulso número 1 e o pulso número 2. Certo? 4 notas e 2 notas. Porque na fórmula de compasso do 2 por 4, o 4 coloca que a unidade de tempo é a semínima. Então, quando eu pego a semínima, eu subdivido ela em 4 notinhas. Se eu pego a semínima, eu subdivido em 2 colcheias. Como eu toco isso? Eu penso em tatu-tito. Eu falo 4 notas. Tatu-tito. Tatu-tito. E como que eu penso essa? Tati. Tatu-tito, tati. Tatu-tito, tati. E aí eu tenho que pensar nisso, nessa subdivisão do pulso. Agora veja, onde eu tô querendo chegar? Eu tô querendo chegar que a forma como eu toco isso aqui é a mesma forma como eu toco isso daqui. Isso daqui é executado da mesma forma que isso daqui. Se eu estiver fazendo uma música no compasso 2 por 2. Quando vem uma outra fórmula de compasso, com uma outra unidade de tempo aqui na parada, onde está o 2 embaixo, então mostra que a mínima está preenchendo o pulso. Se a mínima preenche o pulso, eu divido a mínima em 4 colcheias. E aqui eu divido a mínima em 2 semínimas. Então, essa divisão aqui estava escrita dessa forma porque estava em relação à semínima. Agora está escrita dessa forma porque está em relação à mínima. Porque a unidade de tempo aqui muda, entendeu? Aqui é a mínima e aqui é a semínima. Mas a forma de execução dessas duas é a mesma. Essa aqui eu executo como tatu-tito, tati. Tatu-tito, tati. Mas quantas pessoas sabem disso? E quantas pessoas pensam e são ensinadas dessa forma? Você pensa? Você foi ensinado dessa forma? A pensar na subdivisão do pulso? Desde o começo o seu professor considerou e te mostrou as várias possibilidades de mudança de fórmula de compasso? Talvez não. E aí você vai cair lá no seu dia a dia e você fica pensando apenas em fazer a contagem quando pensa. Porque tem um outro problema ainda. Muitas vezes os alunos vão tocar e nem pensam na contagem. Só ficam olhando nota. E não se preocupam em pegar um pulso, sentir esse pulso aqui e falar a divisão nesse pulso. Tatu-tito, tati. Enquanto toca. Tatu-tito, tati. Porque isso educa o corpo para sentir essa subdivisão do pulso aqui e realmente fazer o teu dedo te obedecer depois e fazer tatu-tito, tati. Tatu-tito, tati. Muitas vezes nem pensam nisso. E ó, outra coisa. Isso aqui ainda é a mesma coisa que isso, ó. Olha só. A forma de executar isso aqui é a mesma que essa, que é a mesma que essa aqui. Por incrível que pareça, se eu tiver um compasso onde a fórmula é 2 por 1. Tá vendo? Tá vendo? Por aqui eu tô te mostrando de uma forma simples como a escrita musical pode mudar, mas a execução é sempre a mesma. Ah, Dani, mas eu nunca vou encontrar 2 por 1. É bem raro, mas enfim, pode ser que você encontre. O 1 é a semibreve e a semibreve está preenchendo o pulso. A semibreve vale um tempo. A semibreve aqui valeria um único tempo. Ela seria correspondente à forma como a gente toca a semínima ou a mínima nesse outro compasso. Todas elas valem um tempo. 1, 1 e 1. Porque estão mudando as fórmulas de compasso. Só que quando a galera vai ler, eu repito, não se tem essa consciência nem do ponto de vista do conhecimento teórico sobre isso e muito menos do conhecimento corporal sobre isso. O corpo não consegue fazer, ele não entende isso aqui. Ele fica sempre pensando que aqui é um tempo, porque associou um valor fixo para a semínima preenche um tempo e acabou. E não consegue enxergar que tudo isso aqui é um único pulso. Isso aqui é um único pulso da música, isso aqui é um outro pulso. Se é um único pulso, ele está subdividido em 4 notas. A forma como eu executo ele é a mesma que essa. Tatu-tito, tatu-tito. Isso aqui tem 2 notas no pulso, é tati. Então, enquanto você não cai para esse tipo de fórmula e você fica tocando só a fórmula da semínima, pode ser que ainda você consiga ler, mas depende se você está pensando na contagem, se você está contando esse pulso aqui e sentindo a subdivisão dele. Se você está tocando só esse tipo de fórmula e não pensa na contagem, você também vai atrasar a sua forma e a sua capacidade, a sua desenvoltura ali na música, a sua capacidade de tocar mais e mais músicas e evoluir tecnicamente no seu instrumento o quanto antes. Você vai atrasar porque você fica muito tempo preso
na leitura. E galera, ficar preso na leitura não tem como. Enquanto você está preso na leitura, não tem como de você estar abstraindo e elevando o seu nível técnico interpretativo. Não tem como. É só quando a gente já partiu da leitura, não está mais focado se está fazendo certo ou errado, da leitura em si, que você consegue focar ali na interpretação, na questão técnica e interpretativa do instrumento, entende? E eu vejo muitas pessoas às vezes mandaram uma mensagem assim, pedindo socorro e várias perguntas no canal, e eu acompanho os meus alunos também falando: nossa, como é que eu toco 3x8? Como é que eu vou tocar isso aqui? Eu não tô entendendo isso aqui. É tudo porque não consegue visualizar exatamente a questão da divisão do pulso. Se perde nisso enquanto tá tocando. Não fica lembrando. Alguns falam assim pra mim: ah, mas é muito difícil ficar contando ou batendo o pé enquanto eu tô tocando. É muito difícil. Não é fácil. Mas tem que ser treinado, isso é possível de ser treinado, tem que ser treinado para educar o corpo de sentir essa regularidade do pulso e depois de conseguir ficar nisso, entende? Então isso demanda treino, demanda prática mesmo, e foco nisso, é uma prática focada nisso. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês deixarem de enxergar a partitura apenas como notas que você vai ver, dedos que você vai usar, articulação que você vai fazer. Mas acima de tudo, quando você pegar uma partitura, você identificar a linha rítmica que está por ela, que está por trás dela, está sustentando ela. A parte rítmica é que dá sentido para a execução, para a leitura musical. Se a parte rítmica não está bem resolvida, não consegue se ler muito bem. Não tem jeito. Então, assim, se eu fosse dar um passo a passo para você, tá? Tipo, Dani, me dá um resumo, assim, um passo a passo do que eu faço quando eu pego uma partitura para ler, então, para eu otimizar isso logo e ter essa capacidade também. Também quero ter essa capacidade para ir logo, para poder interpretar e sair logo da leitura. O passo a passo é o seguinte: pegou uma partitura na mão, analisa a rítmica dessa partitura, olha a fórmula de compasso dela, observa quem é que está ali como unidade de tempo, quem está aqui no denominador, quem é a figura que é a unidade de tempo. Estabeleceu quem é na sua mente? Ah, é a mínima que é a unidade de tempo, é a mínima. Se é a mínima que é a unidade de tempo, sente o pulso aqui, em cada pulso desse você coloca uma mínima. E aí, calcula matematicamente que quando você, antes de tocar, tudo isso antes de tocar, você vai fazendo antes de tocar. Você, aqui é mínima, cada pulso desse é uma mínima que eu toco, uma só, eu pego uma notinha por pulso. Ok, entendi. Agora, se for subdividir duas notas no pulso, vão ser então uma mínima subdividida em duas, é duas semínimas. Quando aparecer semínima, eu vou pensar como tati, porque semínimas é subdivisão do pulso, porque o pulso é a mínima. E você vai fazer todo esse raciocínio antes de tocar. Se subdividir para esperar dois tempos, vai vir a semibreve, porque a semibreve é igual a duas mínimas. Então, eu vou esperar dois tempos ali, o tá vai ser a semibreve. Então, tá. Faz todo esse mapeamento da divisão das figuras antes de tocar. Daí você olha a partitura e olha a rítmica que está ali por trás de todas aquelas notas. Tem uma rítmica semínima, de colcheia. Veja ali e veja como que elas estão organizando, como elas estão organizadas. São quantas notas por pulso? Cadê o pulso 1? Cadê o pulso 2? Fica duas notas no pulso 1, fica duas notas no pulso 2. Então você sabe que é o tati, tati, tati. Você tem que silabar, você tem que falar essa silabação aqui enquanto você toca depois. Só aí que você vai tocar e vai educar o seu corpo para tocar essas notas, amarrando elas nessa silabação. Tati, tati ou tá. Você tem que falar porque isso literalmente amarra o seu corpo nessa silabação. É muito louco tudo isso, mas é uma verdade, galera. É uma verdade, porque a gente amarra o corpo nessa silabação assim e vai fazendo que o corpo tenha a capacidade e a destreza de não ficar tocando nota no tempo que ele quer, mas no tempo que é necessário. Você vai ficar focado nisso. É somente assim que você vai educar seu corpo para assimilar aquelas notas, perceber aquele ritmo e sair logo disso e ter a capacidade de tocar com outro foco. Com um foco interpretativo, com o foco da sonoridade, como eu falei, com um foco de analisar possibilidades de improvisação que eu vou fazer nela ou não, se ela me dá essa liberdade, dependendo do gênero que você está tocando, você pode improvisar ou não, entende? Então, você pega a partitura na mão,
E antes de sair tocando, e antes de observar tom, de observar qualquer outro elemento, observa a fórmula de compasso, quem é a unidade de tempo e qual é a rítmica daquela unidade de tempo. Aí você volta, vai olhar, ver se tem ali alguma rítmica daquelas que você tinha pensado, fica preparado para isso, coloca os tempos ali para você ficar ligado onde é o pulso 1, onde é o pulso 2, se for um exemplo de compasso binário, né? E vai embora. Aí você vai embora ler. Aí sim você vai ler focado nesse pulso. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você treinar e fazer isso, isso é prática, tá? Você não vai ter a precisão e a exatidão de fazer isso logo no começo. Isso é prática. Quanto mais você treinar dessa forma, mais você vai ganhando excelência nisso. Ontem nós conversamos aqui sobre a capacidade e a plasticidade neural que nós temos de modificar o nosso cérebro, estimulando áreas específicas para um desafio específico. Então, quanto mais você treinar isso, quanto mais você estimular essa forma de leitura, melhor você vai ficar nela e melhor vai ser o seu rendimento. Você vai perceber que logo você vai para outras questões, vai sair da preocupação só da leitura, e aí, conforme você ganha tempo nisso, óbvio que logo você já pega outra música de novo para estudar. Você fala, essa outra música agora eu já consigo fazer. Entende? Então, às vezes as pessoas acham que para poder tocar mais e mais músicas em menos tempo, você tem que tocar uma música padrão, uma música clichê, que tem sempre os mesmos acordes, que tem sempre as mesmas notas, porque se você pega aquela música que tem essas referências muito iguais, elas são muito parecidas. Elas têm os mesmos acordes, a mesma batida, mais ou menos a mesma região de nota. Então eu consigo tocar ela porque ela é a mesma, é o mesmo estilo, é muito próxima. As pessoas acham que é só assim que você consegue tocar várias músicas em menos tempo. E não é não. Não é não. Você pode pegar músicas completamente diferentes, repertórios completamente contrastantes, desde que você tenha essa capacidade de compreensão rítmica da escrita. Desde que você lê ela com facilidade e logo você percebe que você não está mais focado na leitura, você está focado em outras coisas. Porque você bate o olho e a leitura está assimilada já. Você só vai acompanhando ali na partitura porque é para você não se perder, mas seu foco nas próximas execuções não é se você está lendo certo, é o quanto você está fazendo uma sonoridade melhor ou não, o que você pode fazer aqui de interpretação ou não, cuidar de questões técnicas, o arco eu acho que eu posso fazer assim para tirar um outro som. A gente só consegue ter essas outras questões na mente quando a leitura já foi resolvida. Senão a gente não consegue ter, a gente não sobe o nosso nível musical. Por isso o nosso tema, o que fará você finalmente conseguir tocar, ser capaz de tocar mais músicas em menos tempo, o que é essa capacidade de entender a partir da leitura rítmica, não como um valor fixo de cada nota, mas como uma subdivisão da unidade de tempo que você tem que marcar e sentir no seu corpo. Entendeu? Pratica isso. E você vai ver o quanto de resultado prático vai ter para a sua história musical, para a sua jornada, tá? Agora, eu quero que você me diga aí qual é o seu rendimento semanal. Quantas músicas você costuma aprender em uma música? Quantas músicas você aprende em uma música? Me conta. Quantas músicas você aprende em uma semana? Qual é o seu rendimento? Qual é o seu rendimento atual? No momento que você tá. Em uma semana, se eu pegar para estudar, em uma semana, 7 dias seguidinhos, sem pular nenhum dia, eu toco 2 músicas novas, viu? Não vale falar músicas que você já sabe. Eu tô falando músicas novas, músicas que você vai aprender novas. Quantas você consegue? Faça essa experiência aí e me fala. Escreve aí nos comentários, eu quero saber. E depois, pratica isso que eu tô falando e volta a me falar. Daqui uma semana você volta nessa live, que ela vai ficar postada aí, e comenta. Poxa, você vai lá e comenta o seu comentário, né? Fala, poxa, agora eu consigo tantas, tá? Eu quero ver. Eu quero que você deixe esse seu retorno sincero pra mim, tá bom? Ver como que a gente tá praticando, ok? Isso. E vai realmente, eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua forma a sua capacidade, seu rendimento. O rendimento musical mesmo, tá bom? O seu nível musical sobe quando você sai logo da fase da leitura. Show? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha contribuição para a nossa live de hoje, para o nosso bate-papo. Então agora, se você curtiu, curte o nosso vídeo, curte o nosso canal, compartilha, esparrama, divulga esse nosso horário novo de live que estão acontecendo agora, sempre às 2 horas da tarde. Por quê? Porque ele pode ser útil para mais pessoas. Se está sendo útil para você e você acha que pode ajudar outras pessoas que você conhece do seu círculo, de amigos, de pessoas que gostam de música, manda, compartilha, divulga, gosta disso, se inscreve no nosso canal e nos ajuda a ficar sempre cada vez mais firmes aqui, tá bom? Trazendo cada vez mais
conteúdos para vocês, tá bom? Combinado? E depois você volta aqui quando você se organizar e começar a praticar essa nova forma, volta e me fala qual vai ser o seu novo rendimento. Combinado? Se cuidem, fiquem com Deus. A gente se encontra mais tarde nas próximas lives. Tchau, tchau, hein, turma? Muito obrigada!